pela graça de Shri Guru e Gauranga, Nityananda e Gauranga Mahaprabhu e Giriraj Maharaj, nós estamos acompanhando Srila Gurudeva, esclarecendo o verdadeiro significado das palavras do seu Shiksha Gurudeva Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E estamos bem vendo Gurudeva explicando sobre esse quinto verso, quinto shloka do Shiva Padeshamrita, que é onde tudo começa a ficar muito interessante. Então o Gurudeva estava citando aquele verso que diz: Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Yadi Kutopi Labhyate Tatra Lolyam Avimulyam Ekalam Janma Koti Sukritai Nalabhyate. O verso que se resume no seguinte: se você não tem cobiça, se você não tem um desejo intenso, que é o preço, você não consegue alcançar a prema. A inteligência infundida com o gosto por Krishna Bhakti não se pode tê-la praticando atividades piedosas por centenas de milhares de vidas. Só pode ser alcançada pagando-se um preço, a cobiça intensa de conquistá-lo. Se ele estiver disponível em algum lugar, compre-o sem demora, a qualquer custo. Então este Bhava Bhakti, diz Gurudeva, não se pode conseguir com impressões passadas, com samskaras de vidas passadas, ou na companhia de sadhus em geral, devotos em geral. Ele só será conquistado se nós estivermos na companhia de Rai Ramananda, Swarupa Damodara, Rupa Goswami e Raghunath Das Goswami. Esse tipo de contato de grandes Gaura Bhaktas. Assim, Swami Ji esclarece todas essas coisas. Aí Gurudeva pede para o discípulo continuar lendo. Estamos no fim da página 52 do livro The Nectar of Instruction, o Néctar da Instrução. Utaman refere-se àquilo que está acima do conhecimento material. Tama é a escuridão deste mundo material. E Ut significa transcendental. Em geral, as pessoas estão muito interessadas em fazer perguntas sobre assuntos mundanos. O que significa isso? Assuntos mundanos? O discípulo pergunta. Isso. Por favor, case minha filha com aquele rapaz. Você pode ler minhas mãos? O que vem no meu futuro? Eu serei rico? Vou ganhar muito dinheiro? Coisas assim. Ou então outro tipo de conversa mundana, de assunto mundano. Ele está contra mim. O que devo fazer? Devo me vingar dele? O que devo fazer? Nós fazemos essas perguntas tolas, essas perguntas mundanas. Como está você? Como vai? Eu estou bem. Mas você está bem? Nós não praticamos etiqueta Vaishnava. Não fazemos perguntas sobre teoria Vaishnava, nem pensamos: eu sou tão caído, como posso fazer para evoluir? Essas perguntas a gente não faz. Então, aí Gurudeva pede para o discípulo continuar lendo, mas quando perdemos semelhante interesse, ou interesse de falar sobre coisas mundanas, e simplesmente passamos a nos interessar em assuntos transcendentais, aí estamos habilitados para sermos iniciados. Como eu gosto sempre de repetir, Gurudeva fala no Mana Shiksha, ele fala, que hábitos como fumar, os princípios que a gente diz que não vai fazer, os princípios dos não, não vou comer carne, não vou fazer sexo ilícito, não vou usar drogas,
O Deus fala que isso aí você, assim, ó, num estalo de dedos, é um hábito que você pode mudar, né? Mas a tendência a falar abobrinha, ele diz que é muito difícil, né? Que se você tentar canalizar essa tendência de falar abobrinha e usar a mesma energia que você está usando, a energia da sua mente, dos seus sentidos, né? Você está envelhecendo fazendo isso, né? Quanto mais se fala, mais se envelhece, né? Como o Shripad Babu Maharaj, da última vez que eu esteve aqui, ele falou assim: o segredo é falar menos, né? Ou se você quer falar pelos cotovelos, fale de Krishna pelos cotovelos, né? Aí Gurudeva pergunta: o que ele está dizendo? Você deve repetir? Aí o devoto repete: sim, quando alguém perde interesse nos assuntos mundanos e se interessa simplesmente em assuntos transcendentais, ele está habilitado para ser iniciado. O que significa isso? O Gurudeva pergunta e o devoto responde: quando perdemos interesse em todos esses assuntos, todos os assuntos materiais deste mundo, e temos interesse em Divya Gyan, então nesse momento temos qualificação para Diksha, para iniciação. Aí Gurudeva fala: mas vemos que hoje em dia não aceitamos isso. Os devotos podem tentar conquistar novos membros para a missão, especialmente tentando atrair quem é rico, muito belo ou muito bela, que venha de família aristocrática e muito erudito. Ei, venha, venha. Eles mandam um representante especial para inscrever essa pessoa à torta e à direita, porque no futuro essas pessoas vão poder ajudar de muitas maneiras. Mas esta não é a motivação apropriada. Srimad Bhagavatam diz: Tasmad Gurum Prapadita Jigyasu Sheya Uttaman. A mesma coisa. Aqueles que se dão conta de que a vida mundana não é boa, que querem atravessar o oceano de nascimentos e mortes, dos pesares e dos sofrimentos, e que querem conquistar Krishna Prema, devem buscar um bom guru. Esse é o processo, e é esse processo que Swamiji está explicando, mas às vezes nós relevamos aspectos importantes do processo, e é por isso que os devotos insinceros caem. Mesmo muitos que aceitaram a ordem renunciada a sannyas não tinham firme fé nessas coisas, mas aqueles que abandonaram os desejos mundanos e querem desenvolver seu Krishna Prema, ou talvez estejam procurando felicidade neste mundo e no próximo sejam qualificados para receber a iniciação. Estes podem compreender Atma e Paramatma. Aí Gurudeva pede para o devoto continuar lendo do livro de Srila Prabhupada, Néctar da Instrução. Quando alguém é de fato iniciado por um mestre espiritual fidedigno, e quando se ocupa seriamente a serviço do Senhor, ele deve ser aceito como Madhyama Adhikari. O cantar dos santos nomes de Krishna é tão sublime que, se alguém canta o Mahamantra Hare Krishna sem cometer ofensas, evitando com cuidado as 10 ofensas, ele pode com certeza aos poucos se elevar até que entende não haver diferença entre o santo nome do Senhor e o próprio Senhor. Então, Prabhupada está falando de coisas muito importantes, né? São temas que muitos de nós diríamos que são básicos, mas sem eles a gente não pode alçar os verdadeiros voos que a consciência de Krishna nos proporciona, né?
como cantar o santo nome. 99% do tempo, o sadhu guru, o Vaishnava autêntico, está pregando as glórias do santo nome. Sempre pregando as glórias do santo nome. Então, se eu vou buscar conviver com esse sadhu e passo algum tempo com ele ouvindo, glorificar o santo nome, glorificar o santo nome, glorificar o santo nome, mas eu não canto o santo nome, então qual é o benefício? Qual é o benefício? Claro que eu posso servir o sadhu, posso trazer doação para o sadhu, posso fazer uma série de coisas, mas se eu não cantar o santo nome, o que será, Yuga Dharma, Kali Kali Namarupa Krishna Avatar, que na era de Kali, o avatar de Krishna, na verdade, é o santo nome. Mahaprabhu não quer saber de ser chamado de avatar. Mahaprabhu é avatar. Ele é a fonte de todos os avatares. Mas ele aparece como Chaya Avatar. Como o próprio Krishna que se faz passar por um sadhaka. E ele, como sadhaka, está sempre cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por isso, Gurudeva continua, devemos procurar compreender essas coisas. Somos almas condicionadas, por isso, como vamos compreender tudo isso? Mas isso é possível. De onde vem o espírito de servir a Krishna? Pela graça de Krishna, Guru aparece diante de nós. Nós não podemos nos aproximar de Gurudeva. Então, este espírito vem de Krishna no coração de Gurudeva e então vem para nós. O espírito de servir a Krishna vem do próprio Krishna e ele esse espírito de servir a Krishna que vem do próprio Krishna está no coração de Gurudeva e é Gurudeva que transfere esse espírito para nós, todo dia de manhã a gente canta Shivigrahara Dhananityanana Shingaratan Mandira Majanada Jutasha Bhaktam Chanayunjatopi Vande Guroshi Charanaravinda Vande Guroshi Charanaravinda. O discípulo ele está observando como seu Gurudeva faz, como seu Gurudeva o tempo todo está adorando o Thakurji, como seu Gurudeva prepara o alimento de uma forma tão linda para a sua deidade, como seu Gurudeva com a própria mão ele limpa o templo, tira as flores do altar que já são do dia anterior ou durante o dia e coloca flores frescas de manhã para a deidade, Como Gurudeva ele se ocupa de cada detalhe da vida na mata. Quando Gurudeva estava com os devotos no Parikrama, de vez em quando a gente estava assim, tomando prachada, ou esperando algum evento acontecer no intervalo de uma coisa e outra, e de repente Gurudeva entrava assim, acompanhado de alguns devotos, como se fosse algum outro devoto dentre 15 mil bengalas. Ele entrava assim pela área do templo, e ele ia, chegava no altar, conversava com o Pujari, fazia algum comentário com o Pujari sobre alguma coisa naquela abóboda que fica sobre a deidade. Depois ele saia caminhando e ia olhar como estavam indo as obras de construção dos outros prédios. E ele ia na cozinha e via o que os devotos estavam cozinhando para aqueles milhares de convidados, e conversava e perguntava. Então, Shivigrahara Dhananityanana Shingaratam Mandira Marjana
Mandira Manjana, com as próprias mãos, Gurudeva está fazendo tudo isso, está adorando a deidade, cozinhando. E resta a gente entender que nós somos, que nós podemos ser as mãos de Gurudeva. Nós podemos ser as mãos de Gurudeva. Porque quem faz tudo no final das contas é Gurudeva. Ele é o grande mágico da história. Krishna é tão misericordioso, continuou Gurudeva. Nós percebemos que para subsistir, uma pessoa tem que se esforçar tanto de manhã à noite. E mesmo à noite há tantos problemas. Mas para devotos como Haridas Thakur, que sempre cantava 3 lacas de Harinam, não há problema em absoluto. Muitas pessoas costumavam trazer-lhe alimento delicioso, mas ele só aceitava um pouquinho. Também lhe traziam roupas e tantas coisas bonitas, mas ele nunca as aceitava. Ele nunca ansiava por essas coisas. Sabemos que Krishna dá sua misericórdia. Cantamos o nome e o mundo inteiro. We are chanting the name. Não entendi essa frase. Cantamos o nome e o mundo inteiro. Cantamos o nome e o mundo inteiro põe a cabeça sobre nossos pés de lótus. Por quê? O devoto pensa, não é por causa de alguma capacidade que eu tenho, mas eu estou cantando Harinama, e por isso todos estão me servindo e têm tanta fé em mim. O mundo inteiro está vindo para mim. Por quê? Swami disse e deu conta disso. Em pouquíssimo tempo ele pregou no mundo inteiro e todos vieram para ele. Quem conseguia pregar? Krishna conseguia pregar. Por isso Nam e Nami, o santo nome Krishna, são a mesma coisa. Às vezes a misericórdia do Nama é superior à do Nami do próprio Krishna. Então o Gurudeva está falando de assuntos radicais, como no Harmonia, se vocês já tiveram a oportunidade de ler, tem um momento que ele fala assim: vocês precisam desenvolver fé no cantar do Santo Nome, porque se vocês desenvolverem fé no cantar do Santo Nome, cantar Hare Krishna com verdadeira fé, com fé lá do fundo do coração, então vocês vão observar como Nama Prabhu mantém vocês. Vocês talvez não acreditem nas minhas palavras, Gurudeva continua falando, mas se vocês estiverem passando por algum problema, qualquer problema de escassez, problema sentimental, qualquer que seja o problema que vocês tenham, tirem 1 dia, 2 dias, sumam, não levem nada além da sua japamala e cantem. Não pensem em comer, não pensem em dormir, não pensem em beber, não pensem em nada além de cantar. E garantidamente Krishna vai providenciar para manter vocês vivos. Como a história de Srila Bhakti Shakshidhara Goswami Maharaj, que presenciou os irmãos espirituais brigando e falou: não fico nessa situação. Eu não vim aqui servir meu Gurudeva e brigar com meus irmãos espirituais. Eu vim servir meu Gurudeva e servir meus irmãos espirituais. Então, se eu não tenho condição de servir meus irmãos espirituais, porque eles não estão me deixando, de tanto que eles estão brigando, eu vou embora. Aí ele foi e ficou à margem à margem da Ganga Mãe. E ele fez um voto de só cantar. Cantava noite e dia, largado numa casinha abandonada que ele encontrou à beira do Ganges. Mas por ele cantar daquela maneira, com aquela intensidade, com aquela constância, toda a Shri Chaitanya Saraswati Mata se manifestou. Ele revela isso, porque ele, é como que Gurudeva está falando,
O Deva também fala assim, eu viajo pelo mundo inteiro e as pessoas se apaixonam por mim. Algumas me adoram, tocam nos meus pés. Mas para mim, eu não sei porque elas estão fazendo isso, porque na verdade eu só sinto que sou amigo dessas pessoas e quero ajudar essas pessoas a praticar um processo pelo qual elas nunca vão envelhecer. Então isso o Buda fala, as pessoas nunca vão envelhecer. Fica com o cabelo branquinho, andando assim, né? Como você vai na Índia, aqueles Vaishnavas idosos, Vaishnavis idosos, mas olha para os olhos dele e você vê o brilho do entusiasmo, né, de poder servir a Mahaprabhu, está na missão de Mahaprabhu. Quantos milhares e milhares e milhares e milhares de anos para Mahaprabhu aparecer. Então essas pessoas, né, que tem esse samskara tão profundo da cultura Vaishnava no sangue, né, elas estão ali, nada, não tem nada. Você pergunta o que você tem, o que você quer, o que você tem? Nada. O que você quer? Nada. Mas você não tem sapato? Tudo bem, mas eu estou no Dhamma, eu ando descalço. Mas você não tem agasalho? Mas eu estou no Dhamma, o Dhamma me esquenta. E as pessoas não estão fazendo isso. Isso é uma coisa muito importante a gente entender. Não é uma coisa que a gente possa fazer artificialmente, né? Não é para a gente dar um showzinho de devoção. A gente tem que cantar o santo nome com fé, como o Gudeva fala no Harmonia. Cantar com fé. Em outro momento das viagens dele pelo mundo, o Gudeva diz que se você pelo menos procure cantar 10 minutos de Japa Mala concentradamente e depois conta para você mesmo o resultado. É o que o Gudeva está falando aqui. Quando o devoto se torna Madhyamadikari, ele começa a perceber algo. E à medida que ele vai se elevando, ele perceberá muito mais. Por exemplo, Haridas Thakur nunca tinha medo da morte. Não é que ele fica fazendo um exercício intelectual, um exercício mecânico. Não tenho medo da morte, não tenho medo da morte, não tenho medo da morte, não tenho medo da morte. Como se estivesse tocando como se fosse um nordestino cantando um repente no meio de uma praça no interior da Bahia. Não é isso. Não é algo que você, como o Prabhupada falava, não é uma imposição artificial da mente. Você tem que se render, se entregar a não a Prabhu. Cantar nessa atitude de Sharanagati. Estou me rendendo. Estou cantando o santo nome. Tem duas funções maiores acontecendo. Eu estou cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E eu estou cantando e estou ouvindo, Mas eu preciso mergulhar nessa experiência de maneira que eu cante e ouça concentradamente. E que toda vez que a minha mente quiser devanear, se quiser se distrair pensando em alguma besteira, né, alguma abobrinha da vida material, trazê-la de volta para ouvir o santo nome, convidá-la, minha querida mente, como Raghunath Das Goswami fala, queridamente, sente aqui, eu caminho, vamos caminhar, cantar japa caminhando. Você pega a sua japa, eu pego a minha. Você canta, eu canto. E se você tiver vontade de pensar, pensa no passatempo. Você já ouviu tantos passatempos de Krishna. Pensa nos pés de lótus do seu Gurudeva. Não é assim? Então Maharaj Ambarish também era assim. Ele não tinha nenhuma preocupação com a morte. A morte podia ameaçá-los, mas eles nunca tinham o menor medo.
Maharaj Ambarish, ele só ficou preocupado por causa de Durvasa e não por sua própria causa. E quando Durvasa viu a morte vindo na direção dele, aquela Chakra Sudarshan o perseguindo, ele saiu correndo. Durvasa Rishi, autocontrolado, 60 mil discípulos. Mas quando o Chakra veio na direção dele, ele saiu correndo de medo. E mal sabia ele que a Sudarshan não o pegou de jeito, porque a Sudarshan tinha consideração por Maharaj Ambarish. Que Maharaj Ambarish ficou no palácio dele durante um ano, rezando pela proteção de Durvasa. Srila Gurudeva explica isso. Ele está no Srimad Bhagavatam. Que se não fosse pela compaixão profunda de Shri Ambarish Maharaj, a Sudarshan Chakra teria cortado a cabeça do grande Rishi, Durvasa, que ousou lançar na direção de Ambarish Maharaj um demônio que ele criou pelos seus poderes místicos. Mas Durvasa, ele precisou passar por tudo isso para entender. E também foi pela misericórdia de Ambarish Maharaj que ele, no final de tudo aquilo, ele entendeu. Então, onde quer que ele fosse, a Sudarshan Chakra ia bem na cola dele, em toda parte. Ele não conseguia se proteger, e Ambarish Maharaj sabia disso. O nome e Nami são a mesma coisa. Por isso, se o devoto se dá conta disso, ele não cairá. Ele estará sempre absorto em cantar o nome, e ele vai se dar conta disso padê. Aos pouquinhos, passo a passo. Chetodarpanamajanam Bhava Mahadavagni Nivarpanam Sheyakairavas Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivadanam Patipadam Punamita Swadanam Sarvatmasnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Ele vai se dar conta da misericórdia de Krishna e ele vai ver que Nam é o próprio Krishna divino. Ele vai se divertir com esse Nam, ele vai assistir todos os passatempos em Nam, tudo, por Namita Swadanam. Ele vai se dar conta de todas essas coisas. Como tem aqui, se vocês me permitem, que o Deus está falando de um assunto muito rico, e eu me lembro, eu só vou pegar aqui, dá licença, procura aqui. Eu anotei há alguns anos, eu anotei do Sharanagati, a tradução de uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakur, em que ele fala do não problema. Aqui uma foto bonita que eu ganhei. Uma foto mais linda do céu espiritual, Gurudeva, num dia quente na Índia, na sua beleza absoluta, com seus olhos de lótus, tranquilo, meditando em Radha Krishna. Então, eu vou pedir vocês permissão para ler, porque essa canção Krishna Namadari Katabala Vishaya Vasananali Morachita Sadajali Ravintapta Maribhumisana. Mas eu vou ler a tradução. Meu coração é como um deserto, ardendo com os raios do sol.
né? O fogo da existência material. Ele está queimando cada cantinho do meu coração. E o meu coração é como um deserto. Esta é a minha condição mental interna, né? O tempo todo, ó vida, ó dia, ó azar, né? Minha condição mental interna. O coração cheio de anatas, esses anatas pipocando para o plano mental, e o plano mental explodindo para lá, explodindo para cá, raiva, inveja, cobiça, luxúria, apego, loucura, ilusão. Os desejos de coisas mortais não podem me satisfazer, porque, por natureza, eles produzem a morte. Não desejar coisas mortais. Tira abaixo não é outra coisa. Está revelando, né? Se você tem desejos de coisas mortais, você nunca vai conseguir se satisfazer, porque, por natureza, esses desejos só fazem produzir a morte. E não um ou dois, mas milhares de tais desejos que produzem a morte se refugiaram em minha mente. Um bando de refugiados, né? Tentando escapar e tentando manter a diva condicionada a esse mundo material. Por isso, a minha região subconsciente está sempre em chamas. Esta é a minha condição, mas de alguma forma, pela graça do Sadhu e do Guru, o santo nome de Krishna, com suas perspectivas infinitas, entra pelo orifício dos meus ouvidos e chega ao plano do meu coração. De alguma forma. Estou passando um dia na rua, né? Onde quer que você esteja. Entra na barca Rio-Niterói. Vocês conhecem a barca Rio-Niterói? 600 pessoas. Eu lembro que antigamente a gente ia, poucos de nós íamos para essa Praça 15 no Rio, onde tem essa barca enorme, onde vão 600 ou mais pessoas em cada viagem. A cada meia hora para uma barca, salvam pessoas, embarcam pessoas e a vida continua. A gente ia ali, às 6 horas em ponto da tarde a gente chegava e a gente cantava. Depois a gente ia morrendo de rir até o tempo que a gente perdia a voz, porque a gente não tinha microfone, não tinha nada, não tinha alto-falante. A gente queria gritar bastante porque era muita gente vindo na nossa direção. Era assim, para nós era como se a gente estivesse se protegendo daquela loucura. Então, de alguma forma, pela graça do Sadhu e do Guru, por isso que Gurudeva gosta tanto quando os discípulos saem para fazer Harinama, Naga Sankirtan, né? Porque Gurudeva está com o coração dele doendo de compaixão pelas almas caídas, né? Então ele vê um discípulo fazendo esforço, sacrifício de sair, cantar, distribuir livros, né? Bater de porta em porta, ir nos centros culturais, nos centros de yoga, fazendo anahata, ele fica muito satisfeito com o discípulo, né? Porque, de alguma forma, pela graça do Sadhu e do Guru, o santo nome de Krishna, com suas perspectivas infinitas, entra pelo orifício dos meus ouvidos e chega ao plano do meu coração. E ali, com alguma esperança peculiar, com possibilidades infinitas e auspiciosas, ele toca o meu coração com um novo tipo de néctar. Nova esperança surge por causa daquele som. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uma vez eu encontrei uma moça na rua, ela falou assim: talvez você possa me ajudar. Eu outro dia ouvi vocês cantando aqui na Praça Sans Penha, e esse mantra que vocês cantam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não sai da minha mente, o mantra não sai da minha mente. Aí assim, eu queria saber, você pode me dizer se eu estou ficando louca, ou se isso é normal? Aí eu falei para ela assim: ó, isso é mais auspicioso impossível, né? Se você está o tempo todo com uma mantra vibrando na sua mente, né? Você também pode repetir. Quando ele vibra na sua mente, você repete junto.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ela saiu super feliz cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, a força, ele vem do coração na direção da língua. Não que pelo esforço da minha língua eu esteja produzindo aquele som. Olha só. Não que é o esforço da minha língua que está fazendo com que eu consiga produzir o som. Não. O que vem do coração de um santo e entra pelo meu ouvido até atingir meu coração, e que a força aparece na minha garganta, na minha língua, e assim começo a dançar. É ele mesmo, o Nama. Ele saiu do coração do meu Gurudeva e ele entrou no meu coração. E ele, a força, está fazendo com que minha língua vibre e que eu comece a dançar. Este é o santo nome propriamente dito. Ele vem de cima. Não pode ser produzido pela língua material. Sua fonte está além. E por um agente do absoluto, ele entra no nosso ouvido e chega até o coração. Do coração, lá no coração, ele sente uma certa compaixão. E então o santo nome de Krishna aparece a força na língua e começa a dançar. Com grande força, ele vem até a ponta da língua e aquele doce som começa a sua dança. Os verdadeiros efeitos do nome divino estão sendo descritos aqui. Então, o Srila Bhaktivinoda Thakur está falando o que o santo nome faz com ele. Isso é Vaishnava. Se é um nome vivo e real, a voz ficará embargada, haverá tremor do corpo e as pernas não conseguirão ficar de pé. Às vezes, lágrimas correrão com uma corrente sobre o corpo e os cabelos eriçarão. Às vezes, haverá mudanças de cor e seremos incapazes de encontrar algum vestígio da mente ou da consciência. Esse é o poder do Nama. A gente pode cair assim num remoinho. O corpo inteiro e a mente vão parecer como que estando sendo atacados, tremendo e influenciados de diferentes maneiras. Aparentemente, isso tudo fica parecendo que está criando problemas no corpo e na mente, mas o coração de verdade está ultra jubilante, sentindo um tipo específico doce, o coração está transbordando com um suco particular, muito estranho e muito doce. Ras. Às vezes o devoto pensa: eu estou num oceano de néctar. Toda a minha existência está dentro do oceano desse líquido nectário. Eu estou fora de mim. Não posso entender onde estou. Onde estou eu, afinal? O que é isso? O que é isso tudo à minha volta? É quase como se eu tivesse enlouquecido. Por acaso eu sou louco? Onde está a minha experiência do passado? Onde está a minha seriedade, minha gravidade? Para onde foi parar tudo isso? O que eu sou? Eu acabo de ser convertido plenamente por um corpo estranho, por algo estranho. Agora estou como uma boneca nas mãos de uma grande força que também tem tanto afeto por mim. Não consigo verificar como isso é possível, que pela minha fé eu entrei neste grande ambiente desconhecido, jamais experimentado antes, e por fim eu descubro que estou cativado, que estou encantado, fascinado. Todo o meu ser, por dentro e por fora, foi capturado por essa força particularmente doce. Não consigo deixar de ser a presa de semelhante poder tão doce. Não consigo fazer nenhuma descrição adequada de tudo isso.
Eu vim me refugiar nele, no Nama, e aceitar a ele, o Nama, como meu guardião. Agora, em sua mão, eu estou sendo tratado de uma forma tão cruel e despótica. Mesmo assim, eu sinto que tudo é muito agradável, muito além da minha experiência. O que é isso? Não posso resistir mais. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur já falou da primeira fase do cantar, da segunda fase do cantar, agora está entrando na fase Shuddhanam. Estou completamente cativado, que o meu destino vá onde quer que queira. Eu não posso sair dessa situação. Eu sou um cativo na mão desse amigo tão doce. Toda a minha independência foi para o espaço. Não tenho mais nada a fazer senão me render. Não consigo descrever a minha posição verdadeira. E eu acabo descobrindo que ele, Nama, é um autocrata. Tudo que ele quer fazer, ele faz. Uma vez que não é possível que eu lhe ofereça resistência, eu preciso me render. Que eu também coopere com tudo que ele estiver a fim de fazer. Caso contrário, eu descubro que a doçura do nome é condensada como uma flor desabrochando e correntes muito maravilhosas de doce fluxo, e assim riachos de doce corrente muito maravilhosa estão fluindo do Nama. O santo nome contém tantas formas variadas de corrente dentro dele, e ele maravilhosamente se expressa de diferentes maneiras. Às vezes ele emana um tipo de cor em particular, e uma imagem, em uma forma, e depois desaparece. Tantos aspectos encantadores ele me mostra, como que para os meus olhos para dentro, meus olhos internos. E ele, à força, me faz me render aos pés daquele altar. Ele se mostra em sua forma plena em Vrindavana, em sua Braja Lila, com Shrimati Radhika, e ele me leva para lá. Então, olha só, o Bhaktivinoda Thakur está cantando o santo nome e está descrevendo como o santo nome o leva para sua terra natal, sua terra eterna. Eu descubro que estou no meio de objetos muito doces e amorosos e peculiares. E ele diz: você vê? Está vendo só? Eu tenho coisas tão maravilhosas. Este é o seu lar. Eu não sou mera imaginação, mas sim realidade concreta. Você vai descobrir aqui que um ambiente é muito favorável e doce. Você precisava morar aqui, o santo nome falando. Eu vejo ali que ele está lidando de maneiras diferentes com seus companheiros em diferentes raças: Sakya raça, Madhurya raça, Vatsalya raça, Rasya raça. E eu percebo que tem um outro corpo que emergiu do meu corpo anterior, e que esse corpo tem um lugar permanente aqui a serviço dele. Que vida nova e linda eu encontrei. E então eu descubro que, em última análise, tudo que eu pensava da minha vida anterior e da minha experiência anterior, tudo que estava retido na minha memória, desapareceu. E é verdade, a minha vida verdadeira é aqui, ela é própria. E a outra vida era uma poça de água rasa. Aquela outra vida se foi. Então eu descubro que cantando o santo nome eu tenho cada vez mais e mais estímulo, mais perspectiva, mais esperança. Tudo que eu quero, tudo que seja a nossa exigência interna, tudo isso é proporcionado pelo nome. Se nós tomamos o nome, todos os nossos anseios internos serão satisfeitos. Ele é eterno, ele é o mais puro dos puros, e ele é pleno de êxtase. Agora,
acabo descobrindo que eu fui convertido completamente. Agora, o meu anseio mais íntimo é esse, que tudo que seja contra este doce nome suma eternamente do mundo. Se alguma coisa estiver oposta a esta vida doce, que ela desapareça, e se necessário, darei minha vida para fazer com que ela desapareça do mundo para sempre. Então os outros serão capazes de desfrutar do cantar do Santo Nome, assim a seu bel prazer. Nenhum obstáculo deve impedir essa plenitude da vida. Não existe nada que se compare. Por isso, todos podem vir aqui, e se necessário, eu vou me sacrificar para acabar com alguma oposição, com alguma contrariedade, para que todos possam tranquilamente, pacificamente e sem nenhum perigo desfrutar desta vida absoluta, doce e bem-aventurada. Jai Shila Bhaktivinoda Thakur Sattami Gosai Ki Jai. Toda vez que eu leio esse Sharanagati, essa canção, assim, eu fico pensando, o único sentido na vida, né? Quando é que eu vou descobrir? Quando é que vai cair a ficha? Gurudev, que o único sentido da vida está em cantar Hare Krishna. Né? Como Srila Bhaktivinoda Thakur, mesmo Srila Bhaktivinoda Thakur, diz naquela canção, Ujilo Aruna Purababangi Dujamani Purayamani Jangi Kakatasamu Haloi Vasante Gela Nagara Branje. Ele nessa canção ele diz que você chega um momento que você se dá conta de que tudo que existe nos 14 sistemas planetários é Nama Prabhu. Então, em homenagem a Srila Bhaktivinoda Thakur e ao Nama Prabhu que ele adora no altar do seu coração, vamos cantar um pouquinho para terminar. Desculpe aí ter passado do tempo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu, Giriraj Maharaj, Nityananda Prabhu, Rupanuga Guruvanga, Gora Bhakta Ki Jai, Vanchakapatarubrishta, Kripa Sindhu Cha, Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.